Episódio 52, página 250 do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. E hoje a gente inicia o tópico A Consciência. Estamos no capítulo 10, quase finalizando esse livro. A consciência já é consciente. Ela é o não manifestado, o eterno. O universo, porém, só está se tornando consciente pouco a pouco. A consciência em si é infinita e, portanto, não evolui. Nunca nasceu e não morre. Quando ela se transforma no universo manifestado, parece estar sujeita ao tempo e a um processo evolutivo. Nenhuma mente humana é capaz de compreender plenamente o motivo desse processo. No entanto, podemos ter um vislumbre dele dentro de nós mesmos e vivenciá-lo como participantes conscientes. A consciência é a inteligência, o princípio organizador por trás do surgimento da forma. A consciência é a inteligência, o princípio organizador por trás do surgimento da forma. O princípio organizador. Ela vem elaborando formas por milhões de anos para que possa se expressar através delas no plano manifestado. Embora o nível não manifestado da consciência pura possa ser considerado outra dimensão, ele não está separado dessa dimensão da forma. A forma e a ausência de forma se interpenetram. O não manifestado inunda essa dimensão como consciência, espaço interior, presença. Como ele faz isso? Por meio da forma humana, que se torna consciente e assim cumpre seu destino. Ela foi criada para esse propósito superior e milhões de outras formas prepararam o terreno para ela. Olha que coisa louca! Ele está falando que a gente vive, a gente é manifestado aqui como forma, ou a gente manifesta formas, enfim, que surgem através da consciência, simplesmente para a gente ir se tornando cada vez mais consciente através dela, através das experiências, e assim cumprir o nosso destino. Eu até escrevi aqui do lado, o humano como meio de ação da consciência. Eu vou ler de novo essa parte, porque é muito interessante isso. Embora o nível não manifestado da consciência pura possa parecer considerado outra dimensão, né? A gente pensa consciência, a gente pensa que é uma outra dimensão, um espaço que a gente não acessa. Só que não, ele não está separado dessa dimensão aqui, da forma que a gente vive. A forma e a ausência da forma, elas se interpenetram. Como? O não manifestado, essa consciência infinita, inunda essa dimensão da forma como consciência, como espaço interior, como presença. No momento que a gente faz essa respiração profunda, que a gente escuta o silêncio, esse não manifestado, essa ausência de forma, inunda essa dimensão aqui. Na verdade, é uma dimensão só. Na verdade, são dimensões diferentes, mas assim, elas se interpenetram, né? E como que ele faz isso? Como que o não manifestado inunda isso aqui, essa dimensão aqui, como consciência, como espaço interior? Por meio da forma humana, que se torna consciente e assim cumpre seu destino. Nós, ao nos tornarmos conscientes, a gente cumpre o nosso destino e permite que a consciência infinita entre nessa dimensão aqui. Ela foi criada, a forma humana, para esse propósito superior e milhões de outras formas prepararam o terreno para ela. A consciência encarna na dimensão manifestada, ou seja, se torna forma. Quando faz isso, ela entra num estado semelhante ao sonho. A inteligência permanece, porém, a consciência fica inconsciente de si mesma. Perde-se nas formas, identifica-se com elas. Isso poderia ser descrito como a descida do divino à matéria. Nesse estágio da evolução do universo, todo movimento de saída acontece no estado semelhante ao sonho. Nesse estágio da evolução do universo,
ciência, porque é muita coisa, muito confuso. Não é nada confuso, é muito claro, mas é muito assim, é muito profundo, é muito profundo. A inteligência permanece, porém a consciência fica inconsciente de si mesma no momento em que ela entra nesse mundo das formas. Ela perde-se nas formas, identifica-se com as formas. Isso poderia ser descrito como a descida do divino à matéria. Nesse estágio da evolução do universo, todo movimento de saída acontece no estágio semelhante ao sonho. Movimento de saída, lembra? Criação, a fala, as ideias. Tudo isso acontece no estado semelhante ao sonho. Lampejos do despertar surgem apenas no momento da dissolução de uma forma individual, isso é, na morte. Em seguida, começa a encarnação seguinte, a nova identificação com a forma, o próximo sonho individual que faz parte do sonho coletivo. Sonho individual que faz parte do sonho coletivo. Eu escrevi aqui do lado, estado semelhante ao sonho, processo criativo. Porque de verdade, quando vem as ideias, a gente não sabe muito bem de onde elas vieram. É parecido com lembrar de um sonho. Você tem alguns elementos, é uma coisa que você não consegue ver assim, igual, né, eu tô vendo essa planta aqui atrás de mim. É algo muito sutil, assim, é um campo muito etéreo, né? Você não consegue agarrar, mas você vê, você sente. O processo criativo, ele vem muito parecido com a gente se lembrar de um sonho. E isso é a consciência no mundo das formas. Vamos continuar. Quando o leão dilacera o corpo da zebra, a consciência que encarnou na forma de zebra se distancia da forma em dissolução e por um instante desperta para sua natureza imortal, essencial como consciência. Em seguida, entrega-se imediatamente ao sono e reencarna em outra forma. Nós somos consciências reencarnadas em formas. Não é isso? Quando o leão envelhece e não consegue mais caçar, assim que dá o último suspiro, ocorre de novo o mais breve dos lampejos de um despertar, seguido por outro sonho com a forma. No nosso planeta, o ego humano representa o estágio final do sono universal, a identificação da consciência com a forma. Foi uma etapa necessária na evolução da consciência. Que linda! A gente precisa passar pelo ego. Isso está no nosso processo evolutivo, isso está no nosso destino. A gente precisa ter essa identificação profunda com o ego para que a gente transcenda isso e se torne mais e mais consciência, que nada mais é o nosso estado original, o espaço de onde a gente veio. Foi uma etapa necessária na evolução da consciência. O cérebro humano é uma forma altamente diferenciada, pela qual a consciência entra nessa dimensão. O nosso cérebro é uma forma, como tudo que existe aqui, o nosso cérebro também é uma forma, só que é uma forma altamente diferenciada, complexa e maravilhosa, pela qual a consciência entra na nossa dimensão. Os nossos pensamentos, é de onde vem isso tudo? De onde vem os pensamentos? É tudo dessa consciência, é a maneira como ela entra nessa dimensão, é pelos nossos pensamentos. É por isso que muitas vezes a gente sente como se a intuição soprasse nos nossos ouvidos, né? É essa consciência entrando nessa dimensão. Ele contém em torno de 100 bilhões de células nervosas, os neurônios. Quase o mesmo número de estrelas que existem na nossa galáxia. E poderia ser considerado um cérebro macrocósmico. Um cérebro macrocósmico. Esse órgão não cria a consciência. No entanto, a consciência o criou como a mais complexa forma física sobre a Terra, para sua expressão. A consciência criou o cérebro, que é a mais complexa forma física na Terra, para ela poder se expressar. Aqui. A consciência criou o cérebro humano, que é a forma mais complexa já existente, para que ela pudesse se expressar.
nessa dimensão. Olha a inteligência divina. É quase como se fosse na Matrix, né? Que eles estão ali conectados quando eles deitam. Tem muito tempo que eu vi, eu não sei falar direito. Eles deitam naquela estrutura e aí são todos conectados e de alguma maneira a Matrix consegue falar com elas através daquela estrutura toda. É a consciência falando com a gente através do nosso cérebro, que ela mesma criou, para poder se comunicar com a gente, para poder se manifestar aqui. Eu acho isso muito louco e maravilhoso. Quando ele sofre um dano, o cérebro humano, isso não significa que nós perdemos a consciência, e sim que ela não consegue mais usar essa forma para entrar nessa dimensão. É impossível perdermos a consciência, porque ela é, em essência, quem nós somos. Só podemos perder aquilo que temos e não algo que somos. Que maravilhoso, que maravilhoso. A ação desperta. O que ele acabou de falar aqui é que o nosso cérebro não é a consciência. A consciência somos nós. Então, se a gente tem algum tipo de dano no nosso cérebro, a gente não perde a nossa consciência, porque a gente é ela. A gente perde, talvez, esse canal pelo qual ela entra nessa dimensão. Ela não vai, talvez, conseguir mais entrar nessa dimensão através do nosso cérebro. Mas nós somos consciência, então ela permanece aqui de outras maneiras. A ação desperta. A ação desperta é o aspecto exterior do estágio seguinte da evolução da consciência no nosso planeta. A ação desperta é o aspecto exterior do estágio seguinte da evolução da consciência no nosso planeta. Quanto mais nos aproximamos do fim do nosso atual estágio evolucionário, maior a disfunção do ego. É uma disfunção semelhante à que ocorre com a lagarta pouco antes de se tornar borboleta. A nova consciência, contudo, está surgindo ao mesmo tempo que a antiga se dissolve. Estamos em meio a um acontecimento da maior importância na evolução da consciência humana. Entretanto, esse assunto não vai sair no jornal. Está acontecendo agora. No nosso planeta, e talvez simultaneamente em muitas partes da nossa galáxia e além dela, a consciência está despertando do sonho da forma. A consciência está despertando do sonho da forma. Nem todas as formas, o mundo, irão se dissolver, embora seja certo que muitas desaparecerão. Isso significa que a consciência pode agora começar a criar a forma sem se perder nela. Isso significa que a consciência pode agora começar a criar a forma sem se perder nela, porque a gente está entrando nessa nova etapa. Antes, para a consciência criar a forma, ela de alguma maneira se identificava com ela, pelo que ele falou ali atrás. E agora isso não vai mais precisar acontecer. Tem como permanecer consciente de si mesma até enquanto a gera e a sente. Por que ela deveria continuar a criar e a sentir a forma? Pelo prazer que essa ação proporciona. De que maneira a consciência faz isso? Por meio de seres humanos despertos que aprenderam o significado da ação desperta. Como que a consciência vai começar a criar essas formas sem se perder nelas, se mantendo desperta e consciente, através de seres humanos despertos que vão praticar a ação consciente. E a consciência cria essas formas, vai continuar criando essas formas pelo prazer de criar elas. Porque se antes era para evoluir, criava essas formas para a gente cumprir o nosso destino, a gente se identifica com o ego e tal, para a gente poder transcender esse processo, e aí a gente evolui, a gente desperta. Mas agora, através de seres humanos despertos, que com a ação desperta vão criar formas, a consciência pode criar essas formas nessa dimensão sem se perder nelas. Tudo é consciente. A criação, o processo de vivenciar isso, de experienciar essas formas aqui nessa dimensão, tudo pode ser consciente e não através do ego. A ação desperta é o alinhamento do nosso propósito exterior, o que fazemos, com o nosso propósito interior. Despertarmos e nos mantermos despertos. Esse é o nosso propósito interior. A gente despertar
e se manter desperto. Por meio dela, da consciência, da ação desperta, por meio da ação desperta, entramos no estado de unificação com o propósito que sai do universo. Através de nós, a consciência flui para o mundo. Ela se derrama sobre nossos pensamentos e os inspira. A consciência se derrama sobre nossos pensamentos e os inspira. Inunda todas as nossas realizações, as orienta e as fortalece. Isso é Deus mesmo. Quando a gente fala que a gente reza e aí a gente pede, meu Deus, uma orientação, e aí você, recebe, fica mais tranquilo. Isso é a consciência orientando os nossos pensamentos, orientando, inundando as nossas realizações de todo esse cuidado universal, orientando, fortalecendo, para que a gente possa agir de uma maneira desperta. O que determina se estamos cumprindo o nosso destino não é o que fazemos, e sim como fazemos. O que determina se estamos... Eu estou praticamente lendo o livro de novo 2 vezes aqui, porque é muita coisa. O que determina se estamos cumprindo o nosso destino não é o que a gente está fazendo, mas como a gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso sonâmbulo ou a gente está fazendo isso acordado? E essa maneira de realizar as coisas é estabelecida pelo nosso estado de consciência. Uma inversão das nossas prioridades ocorre quando o propósito principal de executarmos algo se transforma na ação em si, ou melhor, na corrente de consciência que flui para essa ação. Como que a gente vai executar alguma coisa? O propósito principal da gente executar alguma coisa se transforma na própria ação, na corrente de consciência que flui para essa ação, e não porque a gente quer chegar em algum lugar. É o estado de presença, é o propósito primário, a gente está desperto e se manter desperto. Esse fluxo de consciência é o que determina a qualidade. Em outras palavras, em qualquer situação e em tudo que fazemos, nosso estado de consciência é o fator primário, enquanto a situação e o que executamos é secundário. O sucesso futuro é dependente e inseparável da consciência da qual emanam as ações. Da consciência da qual emanam as ações. De onde as ações vêm. Esse estado de consciência. Ela pode ser tanto a força reativa do ego, quanto a atenção alerta da consciência desperta. Toda ação verdadeiramente bem-sucedida se origina desse campo de atenção alerta, e não do ego e do pensamento inconsciente, condicionado. Ai, Jesus! As 3 modalidades de ação desperta. A consciência pode fluir para o que fazemos de 3 maneiras, e assim, por nosso intermédio, penetrar no mundo. São 3 modalidades que nos permitem alinhar nossa vida com o poder criativo do universo. Modalidade corresponde à frequência energética subjacente que chega às nossas ações e as conecta à consciência desperta que está surgindo no mundo. Vou ler de novo essa parte. Modalidade corresponde à frequência energética subjacente que vem junto com ela, que chega até as nossas ações e as conecta à consciência desperta que está surgindo no mundo. Como a gente conectar as nossas ações com essa consciência desperta que está surgindo no mundo? Isso pode ser feito de 3 maneiras, ele vai explicar. A menos que decorra de uma dessas 3 modalidades, qualquer coisa que façamos será marcada pela disfunção e pertencerá ao ego. As modalidades podem mudar no transcorrer do dia, e uma delas talvez seja predominante num estágio específico da nossa vida. Cada uma delas é adequada a determinadas situações. As modalidades de ação despertas são aceitação, prazer e entusiasmo. Aceitação, prazer e entusiasmo. Cada uma dessas modalidades, representa uma frequência vibracional da consciência. Precisamos estar atentos para garantir que uma modalidade permaneça ativa,
sempre que estivermos envolvidos na execução de algo, da tarefa mais simples à mais complexa. Caso não estejamos nem no estado de aceitação, nem de prazer, nem de entusiasmo, é porque estamos causando sofrimento a nós mesmos e aos outros. Por hoje a gente fica por aqui e no episódio de amanhã a gente vai falar da aceitação, do prazer e no dia seguinte do entusiasmo. Que coisa mais linda, aceitação, prazer e entusiasmo. São as maneiras da gente fazer, da gente ter essa ação desperta, da consciência fluir através do nosso movimento, aqui nesse plano terrestre. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã.